Estamos de volta ao Antenados ao Vivo, estamos na nossa série de grandes juízes de Israel. Estamos falando sobre Samuel, o último juiz de Israel. E Samuel também teve dor de cabeça com seus filhos. Assim como era naquela época era normal da família também exercer os ofícios do pai, Samuel era profeta e juiz, ele julgava as causas do povo. E os filhos de Samuel, Joel e Abdias, né? Deixa eu ver se está errado, eu tinha escrito aqui, Joel e Abdias, eles também julgavam, mas recebiam propina. Vou falar no tempo de hoje. Davam dinheiro para ele que julgasse correto ou não algumas causas. E quem dava mais dinheiro, eles revertiam o julgamento para esse tipo de coisa. Então, ele também teve um problema com seus filhos, o grande profeta e juiz Samuel. Mas a minha pergunta é a seguinte. Todos os pastores, líderes em todo local, não só em igreja e fora da igreja, estão, enfim, propensos a ter algum tipo de rebeldia, de complicação com seus filhos. Agora, é culpa deles? Quando a gente traz para dentro da igreja, eu quero refazer a pergunta que eu fiz no último bloco. Até que ponto o falto de pastoreio ou a rebeldia dos filhos descredibiliza o ministério e o pastorado de uma pessoa à frente de membros de igreja? Vocês acreditam que tira isso, tira a moral dele ou não? Como é que vocês entendem isso? Se os filhos de um pastor não forem crentes, forem rebeldes, isso descredibiliza esse pastor de estar à frente de um rebanho? Forte. Olha, eu queria voltar rapidinho lá. Não volta não pode foge trazer não, um adendo, Rafael. só um adendozinho ao que o pastor falou, e entrando nessa questão que você falou que é muito interessante, mas com relação ao que você mesmo, André, citou no início, com a questão de Deus usar as crianças, e eu vejo a palavra inocência, a palavra pureza nisso aí. E eu acredito que há muito a falta de mentoreamento. Essa palavra mentoreamento é uma palavra-chave. Eu acredito que é uma palavra-chave nos dias de hoje, porque as pessoas não têm mais aquela paciência, como o pastor estava falando, que você coloca as crianças numa salinha, deixa ela lá jogada e canta louvorzinho e aquela coisa, aquele teatrinho e tudo mais, e ponto final, acabou o culto, nós cultuamos, falamos em línguas, nos alegramos, aquela coisa, ofertamos e acabou, é fim de papo. E eu penso que isso tem que começar dentro de casa, e aí vai entrar com relação ao que você falou do pastor e ele dirigir a sua casa bem, e se ele não dirigir a sua casa bem, até que ponto isso descredibiliza ele na igreja ou na sociedade. Então eu penso que a gente tem que dar mais tempo aos nossos filhos. O pastor Silas estava falando aqui com relação a modos de castigar as crianças, ou de repente colocar um enfado em cima das crianças de ler a Bíblia tantas vezes por dia, tá sempre orando, se consagrando e botando um peso nas crianças que não é o momento. A criança tem que brincar, se divertir, ela tem que ir num teatro, tem que ir no museu, ela tem que ir num cinema, ela precisa ir num circo, ela precisa participar da sociedade que ela está inserida, porque ela é um ser social. Nós, como igreja, somos seres sociais. Uma igreja é um órgão inclusivo, ele inclui as pessoas no Evangelho de Cristo. Então, e eu penso assim, com relação à descredibilização, a partir do momento que você foi um bom mentoreador do seu filho, você ensinou o caminho da verdade para o seu filho, você mostrou a política, o cenário político que nós estamos vivendo, que é decadente e é triste hoje em dia, você tem toda essa gama de assuntos que você trata com seu filho em casa, sobre sexualidade, sobre as drogas, essas coisas, e a teu filho vai crescendo, você dá exemplo, sendo um pai exemplar, uma mãe exemplar, que dialoga sempre em casa, dá bons exemplos na igreja, um ensinador, uma ensinadora, você tem o seu filho desviado, ele se desvia. Se a sociedade, como igreja, a igreja como sociedade, ou a própria sociedade que gostaria de te julgar, e contra você com relação a você não deu exemplo, você não foi bom, faltou alguma coisa ainda, mesmo você fazendo tudo, você falhou alguma... Acho que isso é um crime, vamos dizer assim, porque a pessoa ela tem uma vida e ela faz da sua vida o que ela bem quer. A partir do momento que ela tem um intelecto, ela consegue discernir o que é certo e o que é errado, ela vai tomar o caminho que ela quer tomar. E não tem como você trazer ela, só o próprio Deus que pode fazer ela voltar. Então não é a questão, por exemplo, nós conhecemos vários casos aqui, se nós formos citar, pelo menos cada um exemplo, então com certeza seria um exemplo longo. Só nos Juízes já tem dois seguidos. Já tem vários. Você vai ver o próprio Eli com seus filhos, que eram... Eu tenho um tema de mensagem que fala assim, nasceram para ser, mas não servem mais. Era o Hófnis e Finéias. Eles nasceram para ser sacerdotes, tiveram a posição de sacerdote, só que eles não serviam mais para aquele trabalho, porque eles não tiveram limite dentro da sua casa. Isso foi uma outra questão. No caso ali, ele não deu exemplo nesse sentido, não tiveram limites, então não souberam lidar com o peso da posição de sacerdote. Eles tiveram muito poder, talvez cedo demais, pela a falta de exemplo que tiveram, a falta de ensinamento que tiveram, e não foram prósperos, foram infrutíferos
frutíferos no que botar a mão. Pastor Rafael, pastor André, eu tenho uma filha de 22 anos que ela está afastada. Ela sempre foi da igreja, cantou no grupo, e hoje ela está afastada. Eu não me sinto fracassado, eu não me sinto incapaz de pastorear porque um membro da minha família, ela nesse momento está afastada da igreja, ela não está em comunhão com a igreja. Hoje ela vai para se diverte, está casada, mas ela está afastada. Parece até aquela história, se o cara que nunca jogou futebol, se ele pode ser técnico de futebol. Tem sempre essa discussão. E esse paradigma já foi quebrado. O Parreira não sabe nem fazer 3 embaixadinhas e foi campeão do mundo. Então, eu entendo o seguinte, claro, existem pontos, a gente não pode generalizar. Existem situações que realmente a culpa recai sobre o pastor, sobre o líder, sobre o pai, que não ensinou a criança, como disse o pastor, no caminho que deve andar. No caso de Hofni e Finéias, houve uma deficiência da orientação de Eli, porque Eli não disciplinou. Eu nunca me eximi de usar a vara, o cajado, a disciplina, como a Bíblia fala. Fustiga teu filho com a vara, não para matá-lo, mas para livrá-lo do mal, para livrá-lo do pecado. Então, eu entendo o seguinte, meus filhos... e filho de pastor sempre é perseguido na igreja. Porque as pessoas, você sabe mais do que todos nós aqui. A gente tem o nosso tempo de rebeldia. Os filhos de pastor, eles são tidos como pastorzinho, e eles não são. Meus filhos, hoje, graças a Deus, eles estão tocando, hoje são músicos. Eu tenho uns gêmeos de 16 anos, os 2 meninos, e eles, eu deixo à vontade, porque eu entendo também, como disse o pastor, muito bem, pastor Rafael, existe um período, existe um momento que Deus, eu mesmo andei muito tempo fora, aí no mundão, e quando, claro que eu fiz acontecer também, eu busquei escolher, porque o tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora, Deus quer salvar hoje. Tem pessoas que querem usar esse negócio, quando Deus quiser, não. Deus quer te salvar hoje, Deus quer tá te chamando hoje. Agora, a parte de você, do pressuposto também do seu livre-arbítrio, né? Do seu livre-arbítrio. Os calvinistas agora vão ficar bravos, esse negócio de livre-arbítrio. Então, eu entendo que cada um busca o seu momento com Deus. Então, chegou uma hora que eu falei, não, eu vou voltar aos caminhos do Senhor. Eu fui nascido e criado dentro da igreja, mas eu só ia para a igreja para comer o bolinho da cantina. Doido que acabasse o culto para correr para a cantina para comer o bolinho da Empim. Mas, então, eu entendo que meus filhos também, ora a Deus que vai chegar o momento, eu creio, que a minha filha vai buscar voltar aos caminhos do Senhor. Mas isso é uma escolha dela. Eu fiz até o momento que eu ensinei. Hoje ela tem 22 anos, muito bem colocado pelo pastor Rafael. Hoje ela é um ser independente, hoje ela tem a sua escolha, o seu direito de escolha. E eu não tenho mais... O meu pátrio poder por ela foi interrompido. Hoje ela decide o que é que ela quer. É isso aí. Eu também vejo que os pastores, né, ele não pode levar os seus filhos nas costas todo o tempo. Uma hora ele tem que, meu filho, agora vai. Assim é com os passarinhos, com os animais, né? Quando crescem, agora vai caçar, meu irmão. Agora chegou a tua vez. E assim é conosco. Nós, pastores, não podemos viver a vida dos nossos filhos toda a vida. Uma hora tem que deixar ele andar, né? Uma hora eles vão ter que tomar uma atitude que nós tomamos. Nós tomamos uma postura hoje, eu quero aceitar Jesus, eu vou andar com Jesus, mas eu não nasci pastor. Hoje eu estou pastor, mas eu não nasci pastor. Eu vim para a igreja, eu construí dentro do evangelho uma caminhada e hoje eu estou pastor. Assim vai ser com meu filho, assim vai ser com a minha filha, assim vai ser com o seu filho que está em casa, talvez ele está desviado, você está martelando ele. Faz isso não, querido, ora por ele, Deus vai abençoar, porque é isso que temos que fazer. Eli pecou, mas não é porque Eli pecou e deixou os seus filhos a viver uma vida de qualquer jeito. E aqui também, nem tudo que Hofni e Finéias fizeram foi culpa de Eli também, não. Ele afrouxou aqui, mas depois também é culpa dos dois pelos atos deles, né? A gente se contaminou. Eu não sou daquele a culpa do pai do Eli, de Eli. Calma aí, eles eram grandinhos quando eles fizeram as decisões dele, né, pastor Marcelo? A decisão e a escolha foram deles. André, eu tive 2 amigos de infância, família portuguesa, os pais muito trabalhadores, tinha depósito de banana, e os 2 foram criados com as mesmas situações, com todo o carinho, com todo o que o pai podia dar, dava, ganharam bicicleta, todo o suporte teve para um para o outro. E um virou assaltante de banco. O cara virou assaltante de banco. O cara tinha carro zero, o cara tinha casa boa, casa de luxo, tinha tudo que eu não tive, que eu fui com uma família de 10 irmãos, e o pai deu tudo para um e deu igual para o outro, e um virou assaltante de banco. Aí eu vou dizer, a culpa foi dos pais, pessoas corretíssimas, pessoas trabalhadoras e honestas? Não podemos. Então a gente não pode generalizar, a gente tem que pontuar. Cada caso é um caso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e eu quero falar um pouco também da transição. Porque quando isso estava acontecendo e o pessoal viu que Samuel estava se aproximando da velhice, essa é uma das maneiras de olhar também porque o povo queria um rei. Fora o pecado, fora querer olhar muito para os povos circunvizinhos, mas viram também que é o seguinte, Samuel está ficando velho, os filhos dele que vão herdar, porque era natural que
um sacerdócio ou um juiz, o filho assumisse tudo, e o povo tinha um pouco de medo, falou, então antes que eles assumam, vamos pedir um rei logo, que eles instituam um rei, e aí a gente talvez se iguala com as nações vizinhas. Chegaram e eles sentiam uma depressão tremenda, falaram, Deus, estão me rejeitando. Vamos falar um pouco de como foi esse período da vida de Samuel, de Deus falou, então faz o seguinte, vai lá e quem é que o povo está escolhendo? É Saul? Vai lá e unge aquele cara rei. E depois Deus ainda chega, eu escolhi o outro, vai ungir aquele outro. Como é que ele vai ungir 2 reis ao mesmo tempo? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.